luzes estão acesas, 8 bilhões de vizinhos, mas cada árvore importa. Por que cada árvore importa? Porque este único condomínio em que nós moramos, não há outro. A nova incorporação está aí, na idealização ou na ideação, como o Tiago fala, que é Marte, mas o foguete acabou de explodir. Não deu totalmente certo, algumas etapas foram atingidas, está muito longe. Não tem uma lua prateada, na verdade tem uma lua em forma de batata, horrorosa de se ver, certo? Não tem oxigênio e não tem água, pelo menos por enquanto. Tudo está aqui, gente. E agora nós temos 8 bilhões de vizinhos, cada árvore importa, e a gente vai olhar essa história agora com dados. Essa grande viagem, ó, no Brasil. Deem uma olhada nisso. Nós começamos a nossa história com 30 milhões de habitantes em 1920. Nossas avós. Em 1910, eram apenas 18 milhões de brasileiros. Em 1920, 30 milhões de brasileiros. 75% de crescimento. Não precisa falar nada, né? O atual foi 6,5. Quantas vezes menos? Que trajetória interessante. Saímos de 30 milhões de habitantes para 203 milhões de habitantes. Em 50 anos, ó, 1970, nós acrescentamos, chegamos a 94 milhões de habitantes. Em 50 anos. Triplicamos de tamanho em 50 anos. Nossas avós, 26, 9, 18, 14 filhos. 40, 50 netos. Qualquer problema que você tivesse, você resolvia dentro da sua família. Qualquer problema. Estou com problema no cartório. Seu tio, seu primo namora uma moça que conhece o dono do cartório. Unha encravada. Sua tia é amiga de uma moça que é amiga de uma outra que resolve isso daí e tira com a mão. Tudo em 1980, 1990, tá? Era assim. Agora, olha o que acontece. Triplicamos de tamanho em 1970, chegamos a 30 milhões para 90 milhões. Dobramos de tamanho entre 1970 e 2022 para 203 milhões de habitantes. Mas olha o grande sinal ali, olha o azulzinho ali, que é o percentual de crescimento. O que a gente gosta de fazer mesmo? Comer, beber, dormir, passear e reproduzir. O reproduzir ficou para trás. Ficou para trás, e muito para trás. Mas, como um todo ali, 6,5%. Em 12 anos, eu tenho para mim, tá, que se a gente fizesse o cálculo para 2020, que é a data certa, daria 5%. Não precisa ser estatístico para dizer quanto vai ser o próximo, né? Em 2030, quanto vai ser? Vamos descendo ali? Se 2020 foi 5, 2030 vai ser quanto, gente? 1,5? 1,5? Pergunta para sua neta, pergunta para sua filha, que acabou de completar 18 anos, 19 anos, para ver para quando ela está pensando no primeiro filho. Chegaremos sim a 1,5, tá, gente? A minha expectativa em todas as palestras de 2019 até 2021 era de 10% ou menos. Fechou em 6,5%. Então, a quinta coisa ficou para trás. Mas tem um detalhe importante. No livro Meu Imóvel, Meu Mundo, que ele tem o registro dele datado na Biblioteca Nacional de janeiro de 2020, eu havia colocado uma tabela lá com uma previsão de qual seria o tamanho da família brasileira nas décadas seguintes, utilizando metodologia estatística. E vocês vão ver aqui que 2029 era de 2,9 indivíduos por família, para 2029. Utilizando os dados da Data Store de mais de 500 mil entrevistas realizadas nos últimos 30 anos, 2,9 pessoas. Em janeiro de 2020 sai essa tabela com a previsão. E agora sai o resultado do censo com 2,8.
em 2022. Certo? Então, caiu muito mais rápido do que se esperava. É só olhar ao redor. Santa Catarina é um lugar especial. A gente vai entender por quê. Usando os dados do IBGE, nossa projeção de encolhimento previsto para 2050, na verdade 2047, talvez aconteça antes. Ninguém sabe como as novas gerações vão se comportar com relação a isso. A gente sabe que serão pouquíssimos filhos, mas talvez menos ainda. Então, a Bahia ali, 2035. Todos os amarelinhos vão entrar na população negativa muito mais rápido. Fiz uma entrevista em Salvador e você falou assim, olha, mas não é, Salvador ficou no negativo porque as pessoas foram morar nas outras cidades do estado, logo ao lado de Salvador. Eu falei, tá bom, e por que o estado ficou de igual para igual? A diferença em 12 anos no estado da Bahia foi de 30 mil habitantes, 3 mil por ano, 2.500 a mais por ano. Eles foram para São Paulo? Não, não foram, porque São Paulo ficou quase no 0-0 também. Apenas 290 mil habitantes a mais em 12 anos. São Paulo. 29 mil por ano. Para uma das maiores cidades do mundo. Não é quase nada. É quase nada. Então, em 2059, podemos ter uma família menor que 2 pessoas. Não cruza a fronteira. Viu, Jonas? Não cruze a fronteira. Ó. Rio Grande do Sul, 2036. É a previsão. Santa Catarina tem uma população mais longeva, uma reprodução mais alta. A curva está na exponencial ainda está muito crescente. Está 2066. Então, palmas para Santa Catarina. Vai, agora. O negativo populacional não é o fim do mercado imobiliário. Coloca isso na sua cabeça. É o fim do jeito de se fazer imóveis como a gente acredita hoje. Só isso. Existe um outro mercado do lado de lá. Que a gente vai aprender a fazer. Mas esse não é um problema para vocês. Outros estados, sim, terão que se reinventar mais rápido.